Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com você? Olá, meus amigos, espero que vocês estejam todos bem, esse é o meu desejo, que o Eterno permaneça com as suas mãos estendidas sobre a tua vida. Eu sou o pastor Flávio Lima, falo direto aqui dos Estados Unidos, do estado da Flórida. Se você está vendo esse meu vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal. Estou falando a minha história, contando a minha história, e se você ainda não viu os demais vídeos, vai lá na playlist, que lá está os vídeos anteriores que já temos como conteúdo no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal, não custa nada, aperta, dá o like, se inscreve, compartilha, comenta, faz tudo de uma vez, e daí você estará sendo um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Nosso canal está crescendo, estou muito feliz, muito motivado. Quero agradecer a cada um dos inscritos, você que está me ouvindo e que é inscrito neste canal. Eu quero agradecer a você por estar me ajudando nesse conteúdo, compartilhando, comentando. Que Deus permaneça abençoando a tua casa hoje e sempre. Segue também a nossa rede social, acompanha lá no Instagram, nos segue lá. Tudo junto, Um Pastor na América, e também lá no Facebook, Um Pastor na América. Você consegue acessar a rede social e ver fotos e conteúdos aqui dos Estados Unidos. No vídeo anterior, eu falei de como foi a minha vida do ano de 2002, de 2000 a 2003, no setor de Cambuci, como que Deus me fez crescer naquele setor, as oportunidades para pregar, para dar aula na escola dominical, e como Deus usou as pessoas para estarem me orientando a desenvolver a minha vida espiritual ali. São Paulo foi o lugar que Deus reservou para cumprir com as suas promessas na minha vida. Me fez promessas lá no Pernambuco e veio cumprir em São Paulo. Nesses 3 anos, de 2000 a 2003, não. Precisou de muitos anos para ele ir me moldando e me levando a um patamar aonde eu precisava estar para crescer de forma ministerialmente como um servo de Deus também. Nesse período de 2000 a 2003, em que eu estive lá no setor de Cambuci, eu quero agradecer demais a cada um dos jovens que ainda estão lá. Alguns jovens ainda estão lá da minha época, congregando no Cambuci. Eu quero mandar um abraço para todos que lá estão, Hélio, Missivânia e tantos outros. Muitos também, assim como eu, já não estão congregando mais lá, mas estão na minha memória, estão na minha mente e no meu coração. Eu nunca vou esquecer vocês. Deus, nesse período em que eu estive em Cambuci, eu estava ainda solteiro, e eu precisava até então entender que nas etapas de Deus, algumas coisas iriam se cumprir solteiro. Nunca havia me casado na igreja de terno, nunca tinha entrado numa igreja evangélica para me casar, e até então Deus estava reservando esta ocasião. Eu quero, neste momento, focar esse vídeo falando sobre o meu matrimônio, pois eu nunca fui um moço, como diz na linguagem de nós evangélicos, namorador. Nunca fui de ter muitas namoradas, mas Deus me fez compreender que para fazer a sua obra eu precisava casar. E daí me veio uma necessidade muito grande de se casar, porque eu já estava com os meus 24 anos de idade. E eu me sentia a necessidade de casar, e daí
eu não contei até agora nos vídeos anteriores, que enquanto eu estava lá no Pernambuco, eu cheguei a trabalhar na igreja matriz de Vitória de Santo Antão, quando o pastor saudoso, o pastor Pedro Lins, era pastor daquela cidade. Os irmãos de Vitória que estiverem me ouvindo, um abraço para cada um de vocês que moram aí em Vitória de Santo Antão, a minha cidade. E alguém pode se perguntar, pastor, como que é a sua cidade, se o senhor falou que mora em São Paulo? Eu sou meio a meio. Eu sou um pouco paulista e um pouco pernambucano. Mas me considero mais pernambucano porque eu fui muito jovem para lá, né? Muito pequeno, melhor dizendo, não jovem. Fui pequeno, de colo, morar no Pernambuco, então eu desenvolvi a minha vida toda, a minha adolescência, a minha fase criança toda no Pernambuco. Eu me considero mais pernambucano do que paulista. E eu estava trabalhando nesse período no Templo Matriz, pois ela passou por uma reforma e nessa reforma eu trabalhava nos finais de semana, sábado e domingo. No sábado, o pastor Pedro Lins, juntamente com o seu sobrinho, o Josias, eles me deram a oportunidade de trabalhar como uma espécie de vigilante nessa congregação que é a congregação Polo, a congregação matriz da cidade, que ainda hoje está no mesmo lugar. Pastor Pedro Lins, eu trabalhei naquela igreja, dia de sábado e domingo. No sábado era o horário depois do almoço e no domingo o dia inteiro, quando eu precisava ficar lá justamente para poder guardar os materiais, as ferramentas dos pedreiros, guardar os materiais que lá estavam, pois eles começaram a quebrar as janelas, os mais antigos de Vitória vão se recordar, e precisava bater uma laje no Templo Matriz para poder ampliar a parte de cima. E é nesse período em que eu trabalho sábado e domingo. Pastor Pedro Lins estava vindo da cidade de Goiânia, não Goiânia, Goiânia, no Pernambuco, e ele vindo para cá, ele foi pastorear a cidade de Vitória e foi ser o meu pastor. O pastor Diomedes já não estava mais na cidade, o pastor Pedro Lins assume a cidade como pastor até então, e daí eu tinha contato e eu conheci um dos seres humanos mais incríveis que eu já pude, que eu já pude ter contato como ser humano. Um homem de uma simplicidade muito grande, de uma espiritualidade muito grande, um homem de Deus que eu guardo lembrança, e também os seus conselhos, se os seus filhos tiverem acesso a esse conteúdo, eu quero dizer para eles da minha gratidão em conhecer o vosso pai, pastor Jonatas Lins, Pedro, que hoje está em Londres, eu acredito, como jornalista, enfim, toda a família. Se eu for citar o nome aqui, eu vou esquecer, mas foram pessoas da família também, que quando ele dava uma passadinha para ver a construção, a irmã Maria nem sempre estava com ele, mas quando estava, muito atenciosa também. E foi nesse período em que eu, trabalhando final de semana, que eu estava recebendo da igreja, não era funcionário, mas recebia pelos 2 dias da igreja. Eu não me recordo o valor, tem coisas que eu não me recordo o valor, mas era um dinheiro tão abençoado que eu trabalhava com prazer na casa de Deus. E nos domingos eu ficava ali do lado, onde tinha uma bomboniere, não sei se o senhor ainda é vivo, o dono da bomboniere, e os irmãos passavam e eu dava atenção para os irmãos, porque os irmãos queriam saber quanto tempo iria durar a construção, o período em que já havia começado a construção, enfim, eu estava ali justamente para tomar conta da construção e também estar dando atenção para os irmãos que ali estavam. Chegou uma ocasião em que os irmãos de Goiânia,
da cidade de Goiânia, onde o pastor Pedro Lins estava, que era a antiga cidade que ele havia pastoreado, juntaram os irmãos e vieram visitar em uma caravana, muitos ônibus, vieram para a cidade de Vitória de Santo Antão, para estar cultuando com o pastor Pedro Lins. E eu precisava, até então, nesse período, estar trabalhando até às 7 horas da noite, naquela construção, quando eu era rendido pelo irmão Josias, que trabalhava à noite. Então era um revezamento. Durante o dia, os trabalhadores ali estavam. Quando os trabalhadores iam embora, o Josias assumia e trabalhava a semana inteira. No final de semana, a construção parava meio-dia e eu assumia e era rendido pelo irmão Josias. Um abraço para o irmão Josias, que também foi uma pessoa muito especial na minha vida. Nessa vinda do pessoal, dos irmãos lá da cidade de Goiânia, nessa caravana, veio uma moça de lá, como tantas outras, e muitas moças vieram e ficaram cada um alojado em um lugar. Na casa pastoral, que era ali no bairro do Cuscuz, né? O pessoal de Vitória sabe muito bem o que eu estou falando. E você que vai ouvir esse vídeo da Bahia, de outros países, você pode acessar a minha cidade justamente num canal chamado Damião Drone. Ele faz um trabalho extraordinário com drone, sobrevoando a minha cidade. E você coloca Damião Drone, encontra o canal. Ele não está me pagando nada para isso, eu estou divulgando o canal dele, porque é um canal muito bom. E você coloca lá Vitória de Santo Antão, no Pernambuco, Brasil, se você estiver fora do país. E daí você vai ter uma visão panorâmica da cidade de Vitória, como ela é hoje, a cidade de Vitória. E você também, se quer conhecer as ruas de Vitória, você pode seguir o canal, não só do Damião Drone, mas também da Flávia Silva, que também faz um canal muito interessante na cidade de Vitória. Seguem eles lá. Eles têm a rede social, têm o Instagram, segue eles lá e vocês vão ter uma noção da minha cidade e conhecer a minha cidade também. Veio essa caravana, mas eu conto detalhes num próximo vídeo, se Deus assim permitir, tá bom? Deus continue te abençoando, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, querendo Deus.